Shalom a todos, é uma honra estarmos diante do Todo-Poderoso. Vamos dar início à sessão solene da promulgação da Sefer, do rolo da Torá, do rolo da instrução do Todo-Poderoso, que fez os céus, a terra, a fonte das águas superiores, a fonte das águas inferiores. Essa promulgação solene encontra-se no livro de Deuteronômio, capítulo 27. Nós vamos estar tratando dessa magnífica sessão, uma promulgação essencial que a gente vai dar início hoje. Porém, a data real é na quinta-feira agora, tá bom? Quinta-feira é o dia da sessão solene, mas vamos fazer hoje por obediência, por respeito ao Todo-Poderoso e pela nossa logística aqui. Então eu desejo a vocês Shabbat Shalom Gadol, porque é um Shabbat da Lua, que a gente entrou agora às 5h15, horário do Norte Fluminense, do estado do Rio de Janeiro, e no outro dia, que é de quarta para quinta, toda quinta é a 49ª contagem do sangue do Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, na qual é contado a todas as filhas e filhos dos hebreus, e Moshe Rabino recebe o rolo da Torá, recebe os 10 mandamentos. É uma festa maravilhosa, a gente acredita e louva no Eterno, ficamos felizes por estar na presença do Kadosh Baruch Hu, do Todo-Poderoso, Espírito Santo, do Eterno, e é bem entendido que essa sessão solene vai nos trazer vida abundante. Quando a gente faz parte dessa sessão solene, é porque o Eterno tem impacto das nossas almas, né? Ou seja, nós pertencemos ao Todo-Poderoso. É uma sessão maravilhosa, nós vamos tratar dela, tá bom? A sessão da Sefer Torá, e vamos estar falando de uma paraxá que ela é maravilhosa. A paraxá fala, o nome dela em hebraico é paraxá Emor. Emor significa em hebraico fala. Ela está em Levítico 21. Nós vamos estar tratando também um pouquinho dessa paraxá maravilhosa. Sejam todas bem-vindos, sejam todos bem-vindos a mais um comentário e a mais um processo da Sefer Torá, né? Hoje a gente está aqui também comemorando a independência do Estado de Israel, tá? No dia 5 de Iyar, do terceiro mês do Criador, em 1948, através do brasileiro Oswaldo Aranha, juntamente com os ingleses, decretou que Israel era nação, em 1948. E hoje, lá em Jerusalém, é feriado. Então, em Jerusalém, hoje, o dia todo foi feriado lá. Agora entra o Shabat, o luno solar. E quinta-feira é um outro Shabat também, que é a entrega da Torá. Então, Jerusalém hoje está em festa, apesar de estarmos em guerra lá, mas é uma festa tripla, né? Pelo fato de hoje a gente comemorar a independência do nosso Estado, que é o Estado hebreu, né? É um Estado interdependente, um Estado que, ainda que passa por implicações das nações, tentam e obedecem o Eterno. Então, é a única nação no mundo que obedece o Criador. Incrível, né? Você vê que existe, né, irmão Walter? Mais de 200 países, né, irmão Walter? E só Israel e os remanescentes que moram aqui no Brasil e alguns países respeitam a sua palavra. O restante é só hora tá fazendo o que quer, né? Mas nós não. Nós temos temor eterno, nós estamos aqui para cultuar outra palavra, obedecê-la, pois nós somos uma ovelha obediente, né, irmão Val? Uma ovelha um cordeiro que a gente quer fazer a vontade do nosso Criador. Eu vou tomar uma aguinha, tá? E já volto para a gente estar fazendo a leitura de Deuteronômio 27.
Hein? Muito bem. Então, hoje é a contagem do homem, 47, tá bom? A 46ª contagem do sangue das filhas e dos filhos dos hebreus. A gente já vai fazer essa contagem, tá bom? Mas antes, vamos estar trazendo aqui a promulgação. A promulgação da Torá é um conceito de obediência ao Espírito do Eterno. E nós que estamos aqui imbuídos, juntos, a gente recebeu, a gente captou esse mandamento do Eterno, que é um mandamento energético, é um mandamento de amor, pois o Eterno nos amou primeiro, né, irmão Val? Então, por isto, a gente ama o Criador. E essa captação de amor que a gente está tratando aqui vai nos conceder luz, vida, sucesso, shalom, tranquilidade, regozijo com as nossas netas, netos e filhos, parentela, vizinhanças. Nós não vamos estar no altar de tribulações, né, irmão Val? Estaremos sempre no altar da benevolência do Eterno. E por isso hoje somos felizes por isso. Vamos então fazer aí a promulgação do Aleph. Moshe, com os anciões dos hebreus, deu ordem ao povo: guardai todos estes mandamentos que eu hoje vos ordeno. Passuque 2. E no dia em que passares o rio Iordã, para a terra que o Eterno teu Criador te dá, levantarás umas pedras grandes e as caiarás. 3. Escreverás nelas todas as palavras dessa Torá. Quando tiveres passado para entrar na terra que o Eterno teu Criador te dá, que emana leite e mel, como o Eterno teu Criador de teus pais te prometeu. 4. Quando, pois, houverdes passado o rio Iordã, levantareis no monte Evar essas pedras, como eu hoje vos ordeno, e as caiareis. 5. Também ali edificarás um altar de pedras ao Eterno teu Criador, e não alçarás ferramentas sobre ela. Vav 6. De pedras brutas edificarás o altar do Eterno teu Criador, e sobre ele oferecerás olá, e ao Eterno teu Criador. Zaim 7. Também sacrificarás ofertas pacíficas, e ali comerás e te alegrarás perante o Eterno teu Criador. 8. Naquelas pedras escreverás todas as palavras dessa Torá, gravando-as bem nitidamente. 9. Falou mais Moshe aos leviins, correns, a todo o povo hebreu, lemor, dizendo: guarda silêncio, ouve, ó Israel, hoje vieste a ser o povo do Eterno teu Criador. Número 10. Portanto, obedecerás à voz do Eterno teu Criador, cumprirás os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje eu te ordeno. Até aqui no 10. Agora nós vamos começar o banquete dessa sessão maravilhosa. É um jantar magnífico que a gente faz uma vez ao ano, que é a outorga da Torá. Hoje o Eterno traz essa sessão para nós, na nossa consciência, no lado prático. Apesar de faltar 2 dias para essa sentença, mas a gente, de antemão, já dá início a essa festa maravilhosa. Então, irmão Valdo, o número 1 aqui, Moisés com os anciões de Israel dá ordem ao povo. Então, quem são os nossos anciões? Os nossos anciãos são todas as pessoas que trouxe o tratado da Torá, trouxe a nossa sabedoria, né? Como Sansão, Elisha, chamado de Eliseu em português, Eliarro Hanavi, conhecido como Elias, o profeta, né? Eliarro Hanavi, Elias, o profeta, Samuel,
né? Enfim, vários homens do Criador que teve entendimento bíblico, teve entendimento da Torá. Então, esses são chamados para nós anciãos. Aharon, seu pai, seus tios também, todos os irmãos lá também do Egito, da região da Etiópia, e todos que faziam parte da cadeia sacerdotal ali de Arão, de Moisés. Então, esses anciãos, nós devemos ouvir eles sempre, porque esses homens, eles são sábios, né? Eles têm a sua palavra na Torá, Natanar aqui, né? Samuel, nosso querido Elias, Abacuque, são vários anciãos que a gente deve ouvir o que eles determinam, pelo fato de que eles andaram junto com o Criador, né, irmão? São almas que realmente têm um link com o Eterno até os dias atuais. E o nosso querido Moshe, que deu um exemplo de sacerdócio, de intercessão, um exemplo de homem simples e temente ao Eterno, que trouxe a Torá para nós. Então, o Aleph nosso, do povo hebreu aqui, irmão Valdo, a congregação, irmão Cláudio, a gente ouvir Moisés, né? Moshe e os anciãos. Nós não podemos ouvir um outro tipo de pessoa que não está nas escrituras sagradas do Eterno, né, irmão Valdo? Então, o Aleph nosso é a gente ouvir que guardar esses mandamentos que hoje eu vos ordeno. Esses mandamentos são nada mais que a nossa chave para a gente abrir portais de livramentos, portais de edificação, portais de estrutura emocional, principalmente, né, irmão Val? Que a gente lida com o ser humano e toda hora a gente pode até trazer ou receber aborrecimentos, né? Então, a gente tendo a chave desses profetas, a chave de Moisés, a gente vai saber lidar com esses mandamentos, porque a adversidade emocional é muito grande, né? Não tem só nós hebreias, almas hebreias aqui, mas no mundo atual a gente vive com várias raças, várias virtudes, pessoas até de outros mundos que moram aqui. A gente lida com energias baixas, pessoas desencarnadas, espíritos com energias ruins, e a gente precisa ter sabedoria divina para lidar com os seres humanos. Não é isso, irmão Paulo? Então, o número 1 aqui é guardar esses mandamentos. Como que nós vamos guardar esses mandamentos, irmão Cláudio? Não é só ler, né? Torá, Bíblia, Taná ou Brit Hadashah, Novo Testamento, que eles falam, não é ler e achar aquilo romântico, bonito. É você e eu praticarmos cada elemento que está dizendo ali. Né, irmão Val? Cada qualidade, cada substantivo. Procurar compreender e praticar, porque a prática vai trazer a chave para a gente guardar o próprio mandamento exercido. Tá? É um feedback emocional, físico, que vai trazer as respostas exatas para essa pessoa. Versículo 2. No dia em que passares o rio Iordão para a terra que o Eterno, teu Criador, te dá, levantarás umas pedras grandes e cairás. Então, a gente passa todos os dias, irmão Val, nas águas do rio Jordão, né? E que água é essa, irmão Cláudio? A gente mora em Macaé, como é que a gente vai passar nas águas do rio Jordão? Em hebraico é Iordão. Ué, o que é isso? O rio Jordão é a fala das nações, tudo que a gente lida, né? Então a gente vai pegar pedras grandes e nós vamos caiar essas pedras grandes. Que pedras são essas? São elementos que fortalecem a nossa áurea,
fortalece o que você aprendeu. E caiará ela, ou seja, vai calcinar ela dentro da sua alma. Você vai absorver esse entendimento, por exemplo, dessa explicação aqui de hoje, dessa sessão solene, e vai exercitar essa palavra na prática, né? Como a gente já faz. Eu estou imbuído já há 12 anos, né, nessa sessão solene. Todos os anos eu faço essa sessão solene na minha casa, eu, o Kadosh Baruch Hu, eu, o Espírito Santo. Esse ano estamos aqui reunidos, o irmão Valdo e Kadosh Baruch Hu também. Então, vamos caiar isso, vamos trazer isso para a nossa alma, fortalecer essa sabedoria, para a gente sempre exercitar o nosso sacerdócio, né? Porque o sacerdócio hoje, irmão Valdo, o senhor pode observar bem, observe bem, o sacerdote das pessoas hoje, ele é um sacerdote aflito, sem fé, sem responsabilidade, sem temor ao Eterno, e coloca o Eterno nas costas e bota filho ou problema na frente. Não é isso, irmão? Porque pelo certo era para estar isso aqui, Macaé inteiro aqui dentro, né? Lotado. Aliás, todo o norte fluminense deveria estar aqui. Mas o pessoal coloca o Todo-Poderoso, joga para as costas e coloca os problemas e coisas seculares que um dia vai acabar na frente da responsabilidade da sessão solene. Não é isso, irmão Val? Então, isso traz para a pessoa um afastamento do Espírito do Eterno, das bênçãos, dos livramentos também, claro. Então, esse mecanismo das nações hoje é frio, porque já está escrito que muitos iam se esfriar na emuná, na fé, né? E isso traz vários decretos que vai remover essa pessoa do mundo vindouro, né? Eu sempre tive temor ao Todo-Poderoso e eu coloco alguma coisa do século, da terra, trabalho, o que for, na frente do mandamento do Eterno. Isso eu não faço. Não adianta, você pode me oferecer dinheiro, carro, casa, o que você quiser, que eu não faço. Você vê que eu cheguei aqui um pouco atrasado, mas eu vim, né? Eu tratei e vim. Eu não coloco nada na frente do Criador, eu não posso fazer isso. Eu tenho que deixar tudo, falar com a pessoa, olha, me perdoe, mas eu tenho um compromisso agora. Agora não dá mais. Depois da manhã eu volto aqui, mas agora eu não posso mais. Então eu tenho essa consciência. Por que eu tenho? É o amor do Eterno. Eu vi sinais do Eterno. O Eterno já fez coisas impossíveis e milagre na minha vida. Eu vi um anjo do Criador. Batalhas que no último momento que eu ia achar que ia perder, eu ganhei a batalha. Então eu prefiro respeitar o Eterno. Por isso que nós estamos aqui. Entende? Então muitas pessoas jogam a responsabilidade do Criador para trás. E coloca-se, não, eu agora vou fazer, que aqui está mais importante. O Eterno eu não vejo ele, depois ele me perdoa, né? Esse é o pensamento das pessoas atualmente. Então o versículo 2 aqui, que fala, e no dia que passar do Iordã para a terra que o Eterno teu Criador te dá, levantarás umas pedras grandes, Caio. Então ele pede para a gente, quando sair dessa falácia do Jordão, que o Jordão é um rio que não acaba nunca essa água, né? Sempre vai ter problemas e trabalhos e aquela coisa tremenda. É o Rio Jordão. E essa a gente tem que passar por cima dele, né? Ou através de nado, ou pelo barco, ou atravessando ele, para a gente ter uma terra boa, né? E não ficar agarrado lá no rio, lá, e nunca resolve de entrar na terra prometida, né, irmão?
está sempre ali na dependência, molhado no Rio Jordão ali, não sai do Rio Jordão. Número 3. Escreverás nelas todas as palavras desta lei, quando tiverdes passado, para entrar na terra, que o Eterno teu Criador te dá. Que manda a lei, Temel, como o Eterno teu Criador, os teus pais, te prometeu. Então ele disse que assim que a gente passar dessa situação do Rio Jordão, então nós devemos escrever a Torá na nossa alma, né? E aí a gente vai ter a consciência de saber que a lei do Eterno existe. A gente colocou nas pedras grandes, caiamos, escrevemos ela na nossa consciência e entendemos que é uma grandeza da atenção que é grande do Criador. Que a palavra do Eterno para nós, ela já é uma grandeza, ela é grande, né, irmão Paulo? Ela é grandíssima. E isso traz o sucesso para todos nós. Número 4. Quando, pois, houverdes passado o rio Jordão, levantareis no monte Ebal essas pedras, como eu hoje vos ordeno, e as caireis. Então, Monte Ebal. Monte Ebal é um monte de maldições. E ele pede para a gente, deixa eu olhar aqui, levantar as pedras no Monte Ebal, ou seja, compreender que vai entrar o sábado. Se vai entrar o sábado, então eu tenho que levantar a pedra do conhecimento, da responsabilidade de alimentação, de arrumar o quarto, a cozinha, o que for, antes de entrar o Shabat, para a gente não trabalhar no Shabat. Não deixar enxada lá no meio do quintal e depois no meio do Shabat, esqueci, vou lá apanhar. Não. É você ter a responsabilidade que tudo que a gente faz que não é do Criador, que o Eterno não determinou, ou que ele determinou e a gente acaba fazendo, é um Monte Ebal. E o Monte Ebal é um monte de maldição. Nós sabemos disso, gente. O Monte Ebal ele começa aqui em Deuteronômio 28, do 15, 16, e vai até o 40 e pouco de maldições. São maldições terríveis, né? E hoje a sociedade quer ter as coisas físicas, mas pelo Monte Ebal. E é um monte que parece que é muito fácil, né, ter as coisas, mas depois vai vir uma série de cobranças. Uma série de cobranças tremendas, que não é bom. Então a gente pede aqui no 4 para a gente, assim que passar o Jordão, levantar no Monte Ebal essas pedras e também entender que o Monte Ebal ele é terrível. É um monte fácil de subida, né? É um monte que eu posso ganhar rápido as coisas, mas ao mesmo tempo eu posso perder também o que eu ganhei. E às vezes até ter que pagar 7 vezes a mais, né, irmão? Essa consciência aí. Versículo 5. Também ali edificarás um altar de pedras ao Eterno, e não alçarás ferramentas sobre elas. Esse altar de pedras que o Eterno fala, é que a gente tem que ter uma palavra sólida para estar no altar do Criador. Uma palavra sólida, eficaz, que não tenha ferro, né? Ela não seja esmerilhada, a palavra, ou seja, ela tem que ser falada do jeito que ela tem que ser falada, ela não pode ser modificada para adiantar alguém ou livrar alguém. Se a pessoa tem uma sentença, ela tem que ouvir essa sentença. Fulano, não faça. Não faça porque se o irmão fizer,
vai causar danos a nós aqui na congregação e a você. Então, toda advertência, ela tem que ser como pedra, e ela não pode ter ferros, maquita, serrote, alguma coisa que corte a beleza, a equidade da palavra para poder não assustar a pessoa ou para poder apaziguar a pessoa. Nas nações, quando eu estava nas nações, lá em Edom, Edom tem esse mecanismo. Edom tem aquele mecanismo assim, fulano pecou. Tá? Então, fulano pecou, então vamos fazer o seguinte, então a gente vai dar uma chance a ele porque ele pecou, né? E a gente tem que sempre perdoar. Então, em Edom, o caráter de Edom é este, né? Eles tampam o sol com a peneira. A pessoa errou, errou, tudo bem. Não, mas tudo bem, vamos dar uma chance a ele, porque ele pecou. Então, não existe punição nas nações. Entende? As nações não aderem um Monte Ebal como mal. Ainda que eles estão no Monte Ebal, eles invocam ainda mais um Deus estranho ou algo para aliviar a dor. A dor para eles, irmão Valdo, não é o suficiente. Mesmo com aquele aguaceiro imenso lá, com água até o pescoço, mas eles não se curvam ao Criador. E continuam Santa Maria, São Leopoldo, São Rafael, são para lá e são para cá. Então, ainda que eles estão em cima do Monte Ebal sofrendo, mas não tomam emenda, ainda quer refresco ainda, hein? Com Guaraná. Não é verdade, irmão Paulo? Então, essa é a consciência das nações. Mas o Eterno pede, não vai lavrar pedra no meu altar. Do jeito que ela está, ela vai ficar. E o que você tem que falar, você tem que ser verdadeiro e falar a verdade. E trazer a punição certa para a pessoa não fazer mais. Porque eu, por exemplo, eu não vou dar o nome do santo, porque eu me torno acusador. Mas o nome da santidade dessa pessoa eu posso falar. Eu tive a oportunidade de ver a criação de pessoas próximas de mim. E os meninos que a avó paparicava toda hora que ele fazia uma malcriação, acabava um gás, ele já tinha 9, 10 anos, não pegava o carrinho de mão para ir lá para a avó pegar um gás novo, tinha vergonha, ou o sol estava muito quente, e aí alguém falava, não, vai lá para sua avó. Aí a própria avó falava assim, não, tá bom, filho, tadinho, eu perdoo. O que aconteceu com esse rapaz? Ele se criou um homem que é a mulher que sustenta ele. Ele levanta 10 horas da manhã, a mulher é professora, ela que sustenta a casa, e ele fica dentro de casa e não trabalha. E qualquer coisa ele vai na mãe, pedir dinheiro à mãe, pede dinheiro ao filho, pede dinheiro à própria mulher. Quando não tem, vende o celular da mulher para comprar droga. Então, por que ocorre isso hoje? Ele já tem 40 anos. Por que aconteceu isso? Porque não teve a punição ali, quando ele era criança, quando ele tinha 9, 10 anos. Se fizesse a punição naquele período, hoje ele seria um homem bem-sucedido aos 40 anos, trabalhando, prosperando, a mulher orgulhosa e filho obediente. Mas por que ele ficou abaixo da saia da mulher dele? Porque não teve a punição que o Eterno pediu aqui. A avó dele pegou uma ferramenta de ferro e cortou a pedra grande, caiada, né, para amenizar o ego dele. Ou seja, tadinho, não, tá bom, o sol tá quente mesmo, né? Aí ela, como vovó de 68 anos, ela que pegava o carrinho, eu via isso. Aí ia lá comprar o gás, naquele sol de 1 hora da tarde,
e a criança lá na bar de pé de amêndoa, numa boa. E foi crescendo assim. Então, a sociedade hoje, para você adequar ela à Torá, é praticamente impossível. Porque eles não querem seguir o que o Eterno determina. E quando chega no fracasso, eles botam a culpa no diabo, no demônio, no governo, em mim, botam a culpa em Valdo, botam a culpa em todo mundo. Mas não é o mal, não é o governo, é a pessoa que não amadureceu. Então precisamos se amadurecer para que a gente possa ser bem-sucedido. E ser bem-sucedido não é ter alguma coisa cara. Ser bem-sucedido é ter moral diante do Eterno e dos homens. Porque não adianta ter moral diante dos homens, mas diante do Todo-Poderoso eu não tenho. Porque diante do Todo-Poderoso vai ser revelado quem é o Cláudio, por exemplo. Quem sou eu? Vai ser revelado. Né? Então a gente precisa entender que o versículo 5 é colocar pedras diante do altar, de pedras ao altar, e não alçarás ferramentas sobre elas. Não podemos fazer isso. Né? Eu tive a oportunidade de lidar com pessoas desse gênero, quando eu era criança, adolescente, jovem, adulto, agora já na minha velhice, eu lido com pessoas que é desobediente à Torá do Eterno. E o Espírito do Eterno me disse, Cláudio, não absorva a energia dessas pessoas. Segue o teu caminho e guarda o mandamento. O Eterno falou comigo lá no quarto. Em março de 2020, falou assim comigo. Em março agora de 2020, em 4 anos e 3 meses que ele falou isso. Guarda os meus mandamentos e não absorva a desobediência de ninguém. Ou seja, não fique preocupado com a desobediência de quem não quer seguir as instruções. Você não tem nada com isso. Siga reto e faça o seu papel. Então é isso que eu tenho feito. Agora, essa semana, a gente vai estar recebendo a nossa bênção aqui. Nós estamos muito felizes por isso, a bênção aqui da congregação, as bênçãos físicas lá do muro lá para fazer. Nós vamos receber as bênçãos. E é assim que o Eterno faz. Ele trabalha, o jeito dele, a casa dele, e ele levanta o povo dele. Não é verdade, irmão Val? Maravilha. Versículo 6. De pedras brutas edificarás o altar do Eterno. Sobre ela oferecerás holocaustos ao Eterno. Então, o holocausto que a gente tem que fazer na nossa vida é na palavra do Criador. Então, na palavra do Criador, eu vou aprender o Deuteronômio 27, Deuteronômio 26. Então, eu vou me elevar na escritura do Eterno, na pedra do Criador. Não na pedra de pessoas ou de opiniões de alguém. A opinião, os dardos malignos, as fofocas, tudo isso são energias malignas que as pessoas carregam, porque elas não têm coração limpo. Mas nós que temos nosso coraçãozinho limpinho, que a gente tem temor eterno, a gente não ouve a falácia das nações e segue a nossa santificação. É isso que é o importante. Versículo 7. Também sacrificarás ofertas pacíficas. Ali comerás e alegrarás perante o Eterno. Essas ofertas, é muito gostoso você ajudar as pessoas, é muito gostoso ser grato ao Todo-Poderoso. Hoje eu fiz isso lá no bairro daqui de Macaé. É gostoso você ajudar o próximo, muito bom. A gente se sente gratificante ser uma oferta pacífica ao Eterno do Criador. Ali alegrarás, ali terá uma excelente sentença boa, né, que o Eterno nos concede. Versículo 8. Naquelas pedras escreverás todas as palavras dessa Torá, gravando-as
bem, nitidamente. Então o Eterno não quer só, irmão Valdo, que nós leiamos a Bíblia, nós aprendemos a Torá, mas ele quer que a gente pratica ela nitidamente, lá fora também, para todo mundo ver que irmão Valdo, irmão Cláudio, segue a Torá do Criador. Versículo 9, aqui está um enigma maravilhoso. Falou mais Moisés e os levitas, sacerdotes, a todo Israel, dizendo: guarda silêncio, e ouve, ó Israel, hoje vieste a ser o povo do Eterno, teu Criador. Então, o nosso enigma é: qual é o enigma do povo do Eterno? O silêncio. O silêncio é a base da gente estar no mundo vindouro. Livramentos, concordâncias, todo exercício de emuná, de fé, nós temos que fazer em silêncio. É isso que o Eterno pede. Penso que vai vir agora, tem que ficar sempre em silêncio. E também ouvir o povo hebreu. Ouve, ó Israel. Hoje viesse a ser o povo do Eterno. E assim seremos povo do Criador. Né? Quando a gente guarda em silêncio as dádivas do Criador, as bênçãos, indicações de livramento, uma série de situações no altar do Eterno que não pode ser revelada assim ao público, né? Deve ser em silêncio essas chaves do Criador. Número 10, portanto obedecerás à voz do Eterno, cumprirás os seus mandamentos, os seus estatutos que hoje vos ordeno. Então a obediência, como a gente falou no início da fala, essa obediência é ao Criador. E eu sempre palestro muito com o Todo-Poderoso, no trabalho, onde eu estou, até vindo, ouvindo, eu palestro muito com o Criador. E acho que a gente ouvir, irmão Val, a voz do Eterno é a melhor coisa do universo nas nossas vidas. A melhor coisa do mundo é a gente ouvir a voz do Criador. Tá? Muito bem. Então, essa é a sessão solene da outorga da Torá. Agora nós vamos para Paraxá, do livro de Vaikra, Levítico 21. Tá bom? Levítico 21 vai falar das leis sobre as coisas santas, Kadosh, né? As leis dos sacerdotes, ou melhor dizendo, o Perec 21, capítulo 21 de Levítico, Paraxá Emor. Vamos procurar aí, eu vou tomar uma água e já volto. Paraxá Emor, 31ª porção semanal da Sefer Torah. Vaikra 21, Levítico 21, que diz assim: depois disso o Eterno, a Moshe, fala aos correntes, fala aos sacerdotes, filhos de Aharão: o sacerdote não se contaminará por causa do morto entre o seu povo. Até aqui. Olha, isso é muito sério, é algo que eu particularmente eu tive muita dificuldade para compreender esse Aleph, esse primeiro versículo, né, dessa paraxá. Porque como eu vim eu sou um Baal de Teshuvah, né? Eu vim das nações, eu estava servindo a outros deuses, e lá em Edom, onde eu estava, nós aprendemos que Bíblia é romance, né?
é um romantismo. Tudo é romântico, tudo tem que perdoar e tudo é a moda no tapinha nas costas, não é assim, irmão Val? Tapinha nas costas, vamos perdoar, tudo é um amor, mas um amor tremendo, emocional, físico, né? De carne, né? E então Roma, ela trouxe esse tipo de majestade para dentro da Bíblia, né? Então removeu a fala do Todo-Poderoso, né? Incrível. Eles conseguiram romantizar a Bíblia e colocar o pecador como se ele fosse vítima de alguma coisa. Ele é uma vítima e a pessoa que ele infringe é que é um neutro ou então um culpado. Então a Roma fez isso, né? A religião romana, ela fez isso na mente das pessoas. Então, se hoje uma pessoa ferir o sacerdócio, o Eterno pede para que aqui, ó, nesse momento, não se contaminar. O Eterno pede para a gente se afastar de pessoas que querem contaminar a sua fé, a sua vontade de fazer a vontade do Eterno. Que coisa, hein? Então aqui pede para afastar o idólatra. É a pessoa que quer queimar o seu ministério, não quer que você adore o Eterno, né? Já no romantismo de Roma, eles pedem para essa pessoa estar aqui juntinho com a gente, fazendo bagunça, chegando atrasado, falando alto, prejudicando os demais irmãos, fazendo fofoca, tentando apanhar marido dos outros, ou mulher de outro dentro da congregação, querendo tomar emprego do outro. Então essa pessoa, ela está querendo tirar a sua atenção do Criador. E na Torá pede para a gente se afastar dessa pessoa. Já em Roma, não. Em Roma pede, não, deixa ela no meio de nós, porque com o tempo ela vai mudar. Então, é uma situação muito delicada. É praticar e transmitir a Torá hoje para as nações. Porque Roma conseguiu romantizar o exercício de fé da Torá hoje. Ela coloca-se a Torá como se o Eterno estivesse muito errado e ele fosse um Deus severo que pune e que aquela pessoa que está errando que tem mais validação do que a Escritura. Não é assim, irmão Val? E não é dessa forma. Então o versículo 1 aqui diz: fala aos sacerdotes, filhos de Harão, o sacerdote não se contaminará por causa do morto entre o seu povo. Quem é o morto? Morto é a pessoa que não lava as mãos antes de fazer o serviço divino. Morto é a pessoa que não guarda os mandamentos do Criador. Quem é a pessoa morta? É a pessoa que ela não tem resguardo de tudo que ela faz em santificação. Então essa pessoa, ela está não só morta espiritualmente, como até o seu próprio corpo vibra a morte, né? E o Eterno não quer que o povo caduche dele, santo, esteja em link, esteja com amizade ou esteja perto dessa pessoa, porque ela vibra a morte, ela não vibra a elevação espiritual. Como a gente tem aqui o tratado da limpeza, da ferida da Dona Marisa, né? da prosperidade de algumas irmãs aqui, nosso carro que a gente ainda não tem, mas vai ter. Então, o morto, a alma morta, o que ela faz? Ela diz assim, mas como que ele vai comprar essa Kombi se ele não tem um fundo de garantia? Então, o morto, ele coloca um obstáculo sobre qualquer tipo de ponto de luz aqui, de fé. Qualquer coisa que você falar, ela vai dizer contra. Ah, mas você não vai conseguir. Mas isso é muito difícil. Ah, mas se eu fosse você, eu desistia. Ah, mas eu acho isso muito complicado.
Então, isso é a pessoa morta, que não, ela não vibra uma santificação para melhorar ao tabernáculo, à congregação aqui. Ela vibra uma dificuldade grande, um sono, uma preguiça, né, irmão Val? Uma coisa amarrada. E então o sacerdote não pode ter link com uma alma dessa, não pode casar com uma pessoa dessa. Essa pessoa não pode entrar numa congregação como essa aqui, porque ela vai amarrar o nosso desenvolvimento espiritual aqui dentro, né? Então o Eterno pede no Aleph, por causa do morto entre o seu povo. 2. Salvo por ser um seu parente mais chegado. Por sua mãe, por seu pai, por seu filho, por sua filha, por seu irmão. Ou por sua irmã virgem, que lhe é chegado, que ainda não tem marido. Por ela também pode contaminar-se. O sacerdote, sendo o homem principal entre o seu povo, não se profanará, assim contaminando-se. Até aqui. Então, ele pode até intervir sobre a mãe, o irmão, a irmã dele virgem, que não se contaminou com o homem, aí ele pode intervir sobre essas pessoas. Mas as demais não pode, tá? Porque vai causar problemas dentro do tabernáculo, tá bom? E o sacerdote, sendo o homem principal entre o seu povo, não se profanará, né? Assim contaminando-se. Se houver, no caso, de ele ser líder de um grupo da congregação, ele tem que estar isento e ele não pode se contaminar, porque não tem um outro sacerdote. Olha só. Então, esse sacerdote, ele pode até se contaminar. Mas se for irmã, virgem, se for a mãe dele, né, ainda pode. Mas se não for assim, ele não pode. E ele deve evitar-se de se contaminar, porque é ele sozinho, né? Então toda a energia da congregação vai vir em cima dele. Todo o mal energético das pessoas virá sobre ele. Então ele não pode se contaminar com pessoas que têm uma vibração baixa para a criação, para a elevação espiritual. São almas que estão mortas espiritualmente. Então ela não vibra evolução. Ela vai dizer que tudo está ruim, né? Muito bem. Olha o 5 aqui. Ó. Não farão os sacerdotes calva na cabeça, e não raparão os cantos da barba, nem farão lacerações na sua carne. Porque, na verdade, se a pessoa fizer uma tatuagem no corpo, ela está dizendo que o corpo dela não é suficiente para o Eterno Deus, né? E como que o Eterno vai trabalhar na vida desse sacerdote, um sacerdote tampado de tatuagem até o pescoço? Não tem como. Não dá, não tem como. E a mulher, ela sempre faz o corte do pé, do cabelo dela redondo, né? E o homem não pode cortar o cabelo e o pé do cabelo redondo. O Eterno não permite isso, porque é um corte feminino. O sacerdote não pode ter corte redondo no pé do cabelo. Ele não pode fazer isso. E ele também não pode cortar a barba, né? Nas extremidades da barba ele não pode fazer isso. Tá? É a mesma coisa. Ele está fazendo no cabelo, né? Então a barba é muito importante também. As extremidades dela não pode ter navalha ou gilete. Depois a gente fala sobre isso com mais intensidade. Andando. 6. Kadosh serão para o seu Criador, e não profanarão o nome do seu Criador. Porque oferecem as ofertas queimadas do Eterno, que são o pão do seu Criador. Portanto, serão Kadosh. Não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote é Kadosh para o seu Criador. Então, até aqui, vou comentar o 6 e o 7, tá? A gente tem que sempre estar em Kadoshim, né? Oferecer ofertas queimadas, né? Que são o pão do seu Criador. Portanto, serão Kadosh. A Kadoshim é uma consciência de manhã,
de tarde e agora à noite. Então, quem é do Criador, ora de manhã, lê e tem um estudo de Bíblia à tarde e agora à noitinha também. Ele lê, ele pratica algo de Bíblia, Torá, à noite também. Isso é ser kadosh diante do Criador. Se a gente não fizer esse exercício, a gente sai da santificação e fica um buraco aberto para a gente pensar coisas ruins, criar pecado ou ver coisas que não cabem a gente. Já no 7, a gente não pode casar-se com mulher prostituta. Quem é a mulher prostituta, irmão Valdo? Por exemplo, mulher prostituta é uma fala, uma linguagem, uma Bíblia fora das escrituras certas do Criador. Então, uma Bíblia adulterada é denominada como prostituta. Uma revista comentando sobre Bíblia para o Eterno é uma prostituta porque não é santa. É uma opinião de alguém que escreveu. O que é uma mulher prostituta? É uma mulher que ela não tem um padrão da Bíblia. Ela não tem um padrão da Bíblia. Ela, vamos dar um exemplo, irmão, Sansão, né? Passou por isso. A mãe dele cuidou dele tão bem, um menino bom, um rapaz forte. Ele se envolveu com Dalila, né? E todos os homens sacerdotes que se envolvem com prostituta, no final ele perde o sacerdote dele. Fique bem claro sobre isso. Porque a prostituta, ela é fora das escrituras, ela não tem as vestes das escrituras, ela quer andar como o mundo anda. Ela não vibra santificação, ela não tem link com o Criador, ela prefere outras coisas do que a Bíblia. Então, essa mulher, ela não tem vibração kadosh, santa. Logo, ela vai tirar esse homem da santificação mais cedo ou mais tarde. Então, esse homem não pode casar com essa prostituta. Amém? Amém. Também uma mulher desonrada. O que é uma mulher desonrada? É uma mulher que ela traiu o marido. Ela traiu o esposo, está solteira e tal. Você conheceu ela e aquela coisa toda, mas você não pode casar com essa mulher. Porque ela foi desonrada para aquele homem. Se ela foi desonrada ao Eterno e aquele homem, certamente ela vai desonrar você também. Mais cedo ou mais tarde. Porque quem faz a primeira vez vai fazer a segunda, né, irmão? É muito perigoso ter envolvimento com uma mulher que tem desonra. E desonra também não é só no lado de ser infiel, não. Desonra significa que ela não honra o Eterno. E a Torá chama-se honra, porque a Torá é o passado das coisas do Eterno. A honra do Eterno é a Torá. Ela veio dos céus para a terra. Então, uma mulher que não gosta de Torá, ela já é desonrada. Ela não tem honra alguma. Essa mulher, você não pode ter relacionamento com ela. Para casamento, não. Muito bem. E também uma mulher que foi repudiada de seu marido. Existe a mulher que foi traída pelo marido, tá? É diferente. E existe a mulher que foi repudiada, ou seja, o marido não quis mais, descartou ela. Se o esposo descartou essa mulher, ela tem um defeito muito grande. Então, casar-se com um sacerdócio vai fazer desabilitar o sacerdócio. Por que, irmão Cláudio? Porque o sacerdócio do Eterno, ele é de amor, ele é de criação, ele é de compreensão, ele é de caráter. E a mulher que ela é repudiada, ela não tem caráter, ela não tem amor, ela não tem fragrância de perfume de equidade e ela é fora da justiça dos homens, da justiça do Eterno. Porque o homem, ele é justiça. A mulher
ela é bondade. A bondade precisa de justiça. A justiça precisa se favorecer em bondade. Então, se a bondade não quiser entender a justiça do Eterno, ou seja, Valdo falou, fulano, nós vamos em Cardoso Moreira amanhã meio-dia. Vamos sair daqui meio-dia, nós vamos lá em Cardoso Moreira, na casa de um amigo meu. Aí ela chega para você e fala assim, eu não vou, porque eu tenho que ir lá no Campo do Oeste. Mas eu marquei lá, você tem que ir comigo. Eu não vou, eu vou para a casa da minha tia. E acabou. Então essa é a mulher repudiada. Ela repudia a ordem do marido. Ela não vai servir para casar-se com o sacerdote. Ela vai te causar aborrecimento. Então nós não podemos se envolver com esse tipo de mulher, porque ela foi repudiada do marido. Se ela repudia a lei do homem, a lei do seu esposo, a ordenança que o esposo falou de ir em Niterói, de ir em Cardoso Moreira, ou de ir lá em Iguaçuí, ou ir em Laje do Muriaé, e ela bateu o pé e disse que não vai porque ela prefere em outro lugar, ou porque ela tem que ir lá e despreza a sua autoridade, isso chama-se mulher repudiada. Para você que é sacerdote, não pode ter relacionamento. Muito bem. Portanto, pois o sacerdote é kadosh para o seu Criador. Portanto, o santificarás, porquanto oferece o pão do teu Criador. Kadosh, santo se será, pois eu, o Eterno, que santifico, sou santo. E se a filha de um sacerdote se profanar, tornando-se prostituta, profanar-se seu pai, no fogo será queimado. A filha do sacerdote que desobedeceu o sacerdote, vai vir um fogo energético que vai consumir ela, tá? Ninguém vai botar fogo nela, não. Vai vir um fogo do Criador energético que vai consumir ela porque ela está desonrando o Pai. O Pai é aqui, a congregação cheia, o Pai temente ao Criador e ela na prostituição. Virá um fogo, esse fogo ele é um fogo energético, espiritual, a gente não vê ele, mas ele é terrível, e vai consumir ela toda, nas finanças, no útero, no prazer, na vida dela cotidiana, nada dá certo, porque ela está repudiando o pai. Quem é o pai dela, irmão Val? Vamos lá? Primeiro, o pai dela é esse aqui, que está aqui dentro. O Todo-Poderoso. Número 1. Qual é o segundo pai? Adão, que significa os homens inteiros. Ela desonra todos os homens se ela fizer isso diante do seu pai. Qual é o terceiro pai dela? O pai dela com a mãe dela. É o terceiro pai dela. Então, ela está desonrando 3 pais. Olha que coisa, hein? O Todo-Poderoso, Adão e Eva, o pai dela que fez ela. Olha que coisa. Então, essas 3 cobranças virá para essa menina. Essa moça ou essa mulher. E o couro vai comer bonito em cima dela, porque ela está brincando com a força maior do universo. Porque ela veio dos homens. Adão teve um sono profundo e o Eterno criou na costela de Adão ela. Então ela tem que obedecer o seu pai. Porque se ela não obedecer, vai vir um fogo energético e vai consumir ela. Muito bem. Aquele que é sumo sacerdote, entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, que se foi consagrado para vestir as vestes sagradas, não descobrirá a cabeça, nem rasgará a sua vestidura. A vestidura do sacerdote é sem íntegro. Eu não posso ir de cueca lá para o cavaleiro. Eu não faço isso. Quando eu tomo banho no mar, eu tomo de calça ou de bermuda. E se eu tirar a camisa, porque a praia está vazia. Se a praia tiver com algumas pessoas, eu entro de roupa. Assim que é meu banho na praia. E eu vou na praia longe da turma pelada. Eu não vou. Eu vou na praia lá embaixo no deserto. Para evitar problemas. E eu não vou lá para se divertir, não. Eu vou lá para fazer o banho do mikvê, que é a limpeza energética do nosso corpo, que a gente tem que fazer pelo menos uma vez no mês. Eu faço 2, 3 vezes. Vou na cachoeira, vou no mar. Essa semana eu fui no mar.
né? E eu vou mesmo, tomo banho lá, vou longe, não vou na turma perto de pelado, eu não vou. Eu vou longe, lá para lá da lagoa. Vou de bicicleta, vou lá longe, tomo banho lá, depois entro no ônibus e vou embora para casa. Eu não fico perto da turma pelada. Porque não é bom, né, irmão? Fica chato. E os demônios me observam, né? Eu sou um sacerdote. Eu estou no meio do profano, eu vou perder a razão. Porque eu estou no meio da bagunça, né? Depois eu posso orar e nada acontecer, porque eu estou acompanhando bagunça, eu não posso entrar no meio da bagunça. Muito bem. Então a nossa vestidura não podemos rasgar. Eu não posso rasgar a minha santificação. Ela é contínua. O óleo da unção também. Sempre o óleo na cabeça, né? Da unção que é a palavra. A veste sagrada, né? E eu não posso descobrir a cabeça. A cabeça é sempre coberta, né? Hoje eu estou de coifa, estou de chapéu, uma coifa. Muito bem. 11. E não se chegará a cadáver algum, nem sequer por causa do seu pai ou de sua mãe, mas se contaminará. Não sairá do santuário, nem profanará o santuário do seu eterno, pois a coroa do óleo da unção do seu Criador está sobre ele. Eu sou o eterno. Então o óleo da unção está sobre o sacerdote. Eu não posso em nenhum momento querer ficar pensando em coisas do mundo. É sempre o óleo da unção, né? E eu não posso estar em cadáver. Ainda que meu pai e mãe morreu, eu não posso estar lá, cultuando lá. Não posso fazer isso, tá? É uma ordem do Criador. 13. E ele tomará por esposa uma mulher na sua virgindade. Então, o homem sacerdote tem que casar com uma mulher virgem, tá? E se ele não casar com uma mulher virgem, irmão Cláudio, não vai acontecer nada demais. Apenas vai desabilitar esse homem para ser sacerdote. Fique bem claro sobre isso. Mas por que, irmão Cláudio? Porque desabilita. Entende? Vai desabilitar a energia emocional dele. É um homem que não vai ter plenitude no amor, ali na intimidade. Os filhos vão nascer com o DNA do outro homem que ela se relacionou, porque o DNA do homem que ela beijou e se relacionou está na corrente sanguínea dela e lá no útero para sempre. Fique bem claro sobre isso. Então, o sacerdócio dele vai ser desabilitado, não só ele, mas como as filiações dele. Fique bem claro sobre isso. 14. Viúva ou repudiada ou desonrada ou prostituta dessas não tomará, mas virgem do seu povo tomará por mulher. Tem que ser do nosso povo, tá? Tem que ser de Torá. Se não é de Torá, não adianta você insistir que você vai se aborrecer. Porque a Torá é Kadosh. Torá, uma hora dessa, a gente tem que estar aqui. Cadê o povo? O povo não quer Torá. Então, um povo que não quer Torá, você não pode ter relacionamento íntimo. Você não pode se casar com uma mulher que não quer Torá. Que é Big Brother, que é pagode na mangueira. Aí não vai dar certo. Né? Que é fofoca, rodinha no portão com 5, 6, em vez de estar estudando salmos, né? Fofoca para lá, fofoca para cá, comendo carne de porco. Então, esse tipo de pessoa não tem condições, tá bom? E não profanará a sua descendência. Acabei de falar, né? Entre o seu povo, porque eu sou o eterno, vos santifico. 16. Disse mais o eterno a Moshe: fala Arão dizendo: ninguém dentre os teus descendentes, por todas as suas gerações, que tiver defeito, se chegará para oferecer o pão do eterno. Pois nenhum homem que tiver algum defeito se chegará como um homem cego, coxo, de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, o homem que tiver o pé quebrado ou a mão quebrada, ou for corcunda ou não, ou que tiver belida, ou sarna, ou impinges, ou que tiver testículo lesado. Nenhum homem dentre os descendentes de Arão, sacerdote que tiver algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do eterno. Ele tem defeito, não se chegará para oferecer o pão do seu Criador. Comerá do pão do seu Criador, tanto do Santíssimo como do Kadosh. Contudo, não entrará até o véu, nem se chegará ao altar, porquanto tem defeito, para que não profane os meus santuários, porque eu santifico, eu sou o eterno que santifico.
Moisés, pois assim falou a Arão, seus filhos, a todos os filhos dos hebreus. Então, a questão aqui que ele falou da mão, do nariz chato, de impinges, se tiver sacerdote, se ele for, deixa-me ver aqui, coxo, cego, né, membros desemadamente compridos, são pessoas que na alma têm esse comportamento. Ele não tem ele não cheira a parte espiritual boa. Ele não tem capacidade de captar se a pessoa está bem ou má. Ele tem os membros demasiadamente compridos. Ele chega aqui, bota envelope de 25, envelope de 50, envelope de 100. É um membro, os braços dele é comprido, ele é um pidão, servo pidão. Ele só quer pedir ao Eterno. É membros demasiadamente compridos. O negócio dele é pedir. Ele faz barganha, escambo. Ele faz negócio com a palavra. Você me dá 25, daqui a 3 dias você tem a benção. Se você dar 50, é certo que ela virá. Se você der 100, essa noite a benção chega. Então, membros demasiadamente compridos, nariz chato, ele não consegue respirar o ar da vida. Respira pouco, tem pouco entendimento bíblico, né? Também é cego espiritualmente, né? Ele não consegue ver o Eterno nas Escrituras. Ele não vê bênção em Levítico 21. Ele descarta o livro de Levítico, fala que é Velho Testamento, e vai para Mateus pedir dinheiro. Vai para Lucas pedir dinheiro. Ele olha a Torá e vê como uma coisa velha e que é inútil. Então é um cego que não tem condições de ser sacerdote e dar oferta alçada e queimada ali no altar, que o Eterno Santíssimo não vai aceitar uma afronta dessa. Né? E impinges, que a pele dele tem impinges, tem coceira ali, impinges, né? E a pele dele a nossa pele é o nosso primeiro órgão, ele é muito grande. Né? Então, pela pele, ele identifica quem é quem. Entendeu? Mas a má feitura, a deformidade está no intelecto da leitura dele. Ele lê que a pele é que é válida, e não é isso. Então, quem está leproso ou está com impinges é a língua dele, é o olhar dele. Esse tipo de gente com impinges não pode estar em cima do sacerdócio dando oferta alçada. Não tem como, né, irmão? Deixa-me ver. E também, ele tiver o pé quebrado, né? Ou mão quebrada. O pé dele só vê o Novo Testamento. O pé e a mão, né? É um verdadeiro saci, com a fé pulando numa perna só. Então, perna quebrada, para o Criador, não tem condições. O Eterno tem uma Bíblia aqui, e ele tem o livro de Torá, tem o Tanar. Né? Então, a pessoa que não quer entender a Torá, ela tem o pé e tem a mão quebrada. Esse tipo de sacerdócio não serve para estar na congregação do Criador para louvar. Deixa-me ver, testículos lesados. Por que o testículo dele está lesado? Porque ele tem filho lá e acolá, tem filho em tudo quanto é lugar. Ele não tem moral nenhuma. Ele bota filho ali, bota filho lá de lá, ele pinta e borda, e os filhos são problemáticos também, né? Traz muito aborrecimento na sociedade. Então, um homem que tem o testículo lesado não pode ser sacerdócio do Criador. Muito bem. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Nenhum homem dentre os descendentes de Arã se chegará para oferecer oferta queimada ao Eterno. Ele tem defeito, né? Que tiver algum defeito, é claro, para oferecer. Comerá do pão do Eterno, do Kadosh, contudo, não entrará no véu, nem se chegará ao Eterno, portanto, tem defeito, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Eterno que santifico. Então, o capítulo 21 de Levítico tem 24 passuques. Ele fala elegantemente sobre a fala nossa, o emor nosso, que traz a vida e vida com abundância. Quero já agradecer ao Todo-Poderoso por essa grande oportunidade hoje
Muito obrigado, Adonai. Obrigado a você que está aí assistindo essa Kadosh Palavra. Amanhã nós vamos estar falando do capítulo 22, do capítulo 23, maravilhoso, 24 também, tá bom? Que o Eterno abençoe todos nós, guarde e livre-nos de todos os males. Muito obrigado. Rua 10, número 293, bairro Ajuda de Baixo, cidade de Macaé. Telefone 11 98 776 3776, WhatsApp, para orações, para esclarecimentos, dúvidas, ao querido Parosh Cláudio Belevi. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o Eterno sobre ti e te agracie. Tenha o Eterno bondade de ti e põe-te a Shalom. E porão o nome do Todo-Poderoso sobre as filhas e filhos dos hebreus. Certamente o Eterno nos abençoará. Uma laila tuve para todos nós. Cuidem-se. Volte para o Eterno. Cuidado. O Eterno está irado com as nações. O Eterno está trazendo juízo sobre a terra. E saiam das cidades, saiam das regiões litorâneas e vá para montes, o povo do Eterno, né? É uma ordem dele, está no Salmo 121, 91. E o irmão Cláudio, que é o bem para todos. Obrigado por tudo. Shabbat Shalom. Shalom. Obrigado, irmão Valdo. Terminado o culto.